A paz do Senhor a todos. Quem está feliz nessa noite? Tem algumas pessoas felizes aí, né? Romanos, capítulo 16. Aleluia. Romanos, capítulo 16. Hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens sobre Romanos. E eu quero que você entenda que nós estamos ministrando aqui essa palavra de ensino, e o nosso único objetivo é que a igreja venha a ser cada dia mais edificada. Uma igreja edificada, irmãos, não é uma igreja que tem bastante evento, que tem bastante louvor, que tem bastante atividades. Uma igreja edificada é uma igreja que estuda a palavra, que medita na palavra, que é firmada na palavra. Então as cartas, nós começamos falando aqui, não sei se os irmãos lembram, a gente começou lá atrás falando sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. E ali Jesus coloca os fundamentos, né? Ali Jesus coloca o evangelho do reino. E quando Jesus termina esse sermão da montanha, ele diz assim: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque o que Jesus estava lançando ali eram fundamentos. Jesus estava colocando fundamentos. E é muito importante você ser um cristão fundamentado na palavra de Deus. Porque daí, o que Jesus diz? Veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva, mas aquela casa que estava firmada sobre a rocha, ela não caiu, ela ficou firme. Então Jesus lançou os fundamentos, ele disse assim: olha, se vocês fizerem tudo aquilo que eu estou falando aqui, vocês estarão firmados sobre uma rocha. E quando Jesus termina o seu ministério, Jesus vai aos céus, e aí os apóstolos começam a ministrar, e eles também lançam fundamentos, doutrinas. As cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, elas são doutrinas, são fundamentos. É o padrão que a igreja precisa seguir. Qual é o padrão que nós precisamos seguir? O padrão da palavra de Deus. Esse é o nosso padrão. Aí o apóstolo Paulo, aqui em Romanos, ele está colocando o padrão para a igreja, as doutrinas da igreja. E aí você lembra que nós começamos desde o capítulo 1 de Romanos, e no capítulo 1 o apóstolo Paulo ele fala da situação do homem. Ele fala lá que o homem, mesmo ele tendo conhecimento de Deus, ele não adorou como Deus, e ele decidiu viver nos seus próprios prazeres e paixões. E aí o apóstolo Paulo diz: por isso Deus os entregou às paixões infames. E aí ele fala das consequências. Por que Deus entregar o homem às paixões infames? Quais são as consequências? Homossexualismo, idolatria, homicídio, roubo, adultério. Aí vem aquela lista de pecados que ele fala. Por quê? Porque o homem, em vez de adorar ao Criador, adorou a criatura. E aí ele diz, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é a forma de tirar o homem dessa situação terrível? O Evangelho. O que é Evangelho? Boas novas. E qual é a nossa maior boa nova que a gente adquiriu? Que antes nós éramos inimigos de Deus, condenados ao inferno, e por causa de Jesus Cristo, hoje, nós somos filhos e filhas de Deus. Então o Evangelho é isso, é uma boa notícia. Nós estávamos condenados, Jesus morreu por mim na cruz, e se eu crer no sacrifício de Jesus que Ele fez por mim, eu sou justificado.
E a partir desse momento que eu sou justificado, eu passo a ser filho de Deus. E por ser filho de Deus, um dia eu estarei para sempre com o Senhor na glória. Então esse é o Evangelho, essas são as boas notícias. Aí o apóstolo Paulo vai falando, você esteve acompanhando, se você não acompanhou, acompanhe lá na internet, vai lá, procure essas mensagens. E do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo ele fala sobre a doutrina, fala sobre a base. E agora, a partir do capítulo 12, ele fala como nós colocamos tudo aquilo em prática. E eu acho interessante que, do capítulo 12 até o capítulo 15, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala sobre algo muito importante para todos nós. Eu já falei aqui, há umas mensagens atrás, que o homem foi criado para se relacionar. O homem foi criado para ter relacionamento. Relacionamento primeiramente com Deus e depois com os outros. E é fácil, irmão, se relacionar com as pessoas? É fácil? Não é fácil. Não é fácil se relacionar. Tem gente que diz assim que é mais fácil você lidar com animal do que com pessoas. Né? É mais fácil você lidar com animal do que com pessoa. Por quê? Porque ser humano é difícil. É difícil se relacionar. E o apóstolo Paulo ele fala que para você se relacionar bem, como crente, você precisa ser um cristão maduro. Para que eu consiga me relacionar bem com as pessoas, eu preciso ser um crente maduro. Eu preciso ser um filho de Deus maduro, não um filho imaturo. O filho imaturo, se ele tem um problema no relacionamento, ele já briga, ele já xinga, ele já levanta a mão, ele já... Agora o crente maduro não. O crente maduro ele não briga, ele não discute, ele não levanta a voz, ele perdoa, ele abençoa. Mas isso, irmão, precisa ter maturidade espiritual. E é o que nós estamos buscando aqui nesses dias. Sermos cristãos maduros. Sermos filhos maduros do Pai. Diga assim: eu preciso ser um filho maduro de Deus. Então, no capítulo 12, do 1 ao 12, eu só estou dando uma recapitulada aqui, já a gente vai ler o capítulo 16. Capítulo 12, do 1 ao 2, ele fala como deve ser o meu relacionamento com Deus. Aqui ele vai falar no mínimo de 6 tipos de relacionamento. Do capítulo 12, versículo 1 ao 2, relacionamento com Deus. Do versículo 3 ao 8, relacionamento com nós mesmos. Capítulo 12, do 9 ao 16, como deve ser o meu relacionamento com o meu irmão. Do versículo 17 ao 21, ele diz como deve ser o meu relacionamento com o meu inimigo. Lembra lá? Romanos capítulo 12, versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Aí você pode falar assim: Reinaldo, eu não consigo fazer isso. Sabe por que você fala isso? Porque você ainda não é um crente maduro. Isso é só para crente maduro. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, você amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí no capítulo 13 ele diz como deve ser o meu relacionamento com as autoridades. As autoridades superiores que estão acima de mim, como deve ser o meu relacionamento com elas? Que tem crente que gosta de criticar, né? Só falar mal. Mas a Bíblia ensina que eu tenho que orar pelas autoridades que Deus colocou sobre a minha vida. Eu tenho que abençoar os superiores que estão acima de mim. Quem são? Os pais, patrão, professor, governos. É muito fácil você falar assim, criticar o presidente da república. Mas difícil é orar, né? Agora o crente maduro, ele entende que ele tem que ser um intercessor pelas autoridades que foram constituídas na vida dele.
E o capítulo 14 e o 15, o apóstolo Paulo trata de assuntos que não são tão essenciais na fé cristã. Entenda, existem assuntos, irmãos, que são essenciais, primários. Vamos colocar aqui um assunto. Só Jesus salva. Isso é essencial. Todos nós aqui temos que concordar que só Jesus salva. Isso é básico. Outro assunto. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso é o ponto que todos nós temos que concordar. A Bíblia é a palavra de Deus. E se uma pessoa chegar para você e falar que a Bíblia não é a palavra, ela não é seu irmão. Você não precisa considerar ela como irmão. Outro assunto, a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são assuntos essenciais. Outro assunto, a santificação. Então, esses são assuntos primários, essenciais. Agora, tem outros assuntos que são secundários. E qual é desses assuntos que ele está tratando aqui no capítulo 14 e o capítulo 15? Sobre comida. Tinha crente que comia um tipo de carne, tinha outro que não. Tinha crentes que guardavam um dia, tinha outros que não. E aí aquele que comia, ele desprezava o que não comia. E o que não comia, julgava o que comia. Então imagina o problema na igreja de Roma aqui. Judeus que se converteram, agora estão na igreja, e eles continuam fazendo as mesmas coisas que estavam na lei. Não comia carne de porco, não comia alguns tipos de animais. Se você chamasse ele para comer lá uma comida, uma galinha ao molho pardo lá na sua casa, ele não comia, porque tem sangue. Aí ele falava, não posso comer isso. Ou se você chamasse ele para comer um pernil, ele não comia. Já tinha crente que comia de tudo. Aí o apóstolo Paulo fala assim, gente, esses assuntos aí está causando divisão na igreja, mas não era para causar. Não era para causar problema na igreja. E é o que a gente tem visto hoje, né? Tem tanto crente brigando por tanta coisa que não faz diferença nenhuma. Tem tanto crente discutindo por assuntos que não vai... Então nós temos que concordar, irmãos, nos assuntos essenciais. Só Jesus salva, a Bíblia é a palavra de Deus, o batismo, Santa Ceia, essas coisas nós temos que concordar. Agora, se eu guardo o sábado ou não, isso aí já é outro assunto. Não deve haver discussão e nem divisão. Então são assuntos secundários. E ele divide esses crentes em crente forte e crente fraco. Não é que o forte ora mais e o fraco ora menos, não. O forte ele já entendeu, ele já chegou a uma maturidade, mas o fraco ainda não. E ele fala assim, olha, o forte não despreze o fraco. E o fraco não julgue o forte. Porque ele fala assim, olha, eu entendi que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14, 17. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, será que é esse assunto que eu estou debatendo com tanto entusiasmo, será que vai fazer com que o reino de Deus cresça? Será que vai fazer com que pessoas se rendam a Cristo? Não, porque tem gente que lá na internet ele se empolga, né? Ele quer debater, ele quer mostrar que ele tem razão. Mas será, irmãos, que a gente mostrar que a gente tem razão, isso vai fazer o reino de Deus crescer? Será que isso vai trazer algum benefício para o reino de Deus? Ou pelo contrário, vai fazer com que as pessoas se afastem da igreja? Então, meu irmão, não discute por bobagem. Não debata por bobagem. Tudo que você for fazer, pense, será que se eu for fazer isso, será que se eu for pegar essa Bíblia e colocar aqui, será que vai ser para a glória de Deus? Tudo que você for fazer, quer comer, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Um crente maduro, ele entende que tudo que ele tem que fazer, tem que ser para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz, se eu vou fazer algo que vai escandalizar o meu irmão, então eu não faço. Eu sei que aquilo vai escandalizar o meu irmão,
Eu sei que o Marcos, se eu fizer alguma coisa, ele vai se escandalizar, então eu não devo fazer. Por quê? Porque o que é mais importante é o reino de Deus. O corpo de Cristo é mais importante. Você está entendendo, irmão? E isso é só crente maduro que consegue fazer. O crente imaturo, ele quer fazer a vontade dele. Ele quer ter razão. Ele quer mostrar que ele está certo. Mas o crente maduro não. O crente maduro, ele fala assim, não, tá. Ô, irmão, você pensa assim, tudo bem, Deus abençoe você. Não é? Nós não vamos brigar por causa disso. Nós vamos orar. Nós vamos ser amigos. Nós vamos continuar tendo comunhão. Mas o crente maduro não, ele quer brigar. Irmão, eu já vi dentro da igreja, obreiro, dar soco na cara do outro obreiro. Eu já vi isso dentro da igreja. É um crente maduro, irmão? Não. Misericórdia, né? Vamos lá, Romanos capítulo 16. Hoje nós vamos encerrar a carta de Romanos e na terça-feira que vem nós vamos começar a falar da carta de Tiago. Tá? Então, vocês quiserem já lendo essa carta na sua casa, carta do apóstolo Tiago. São 5 capítulos, né? Então é bem tranquilo, né? Aqui nós terminamos aqui 16 capítulos. Então Tiago vai ser mais tranquilo. Vamos lá. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asínclito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e aos irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípato, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saudo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja.
Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardada em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dado glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Se você está procurando um nome para o seu filho, ou para o seu neto, olha o tanto de nome bom aqui, né? Trifena, Trifosa. Hã? Hã? É. Se você quiser procurar um nome para o seu filho ou para o seu neto, tem aqui, ó. É, menos a Rebeca. É. Irmãos, preste atenção. O apóstolo Paulo, ele dedica esse último capítulo para saudar aos irmãos que cooperaram com ele. E ele começa falando de uma mulher chamada Febe. Recomendo-vos, versículo 1, recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então ele começa falando sobre essa irmã, e ele fala que ela era uma servidora. E essa palavra servidora é a palavra diaconia, é a mesma palavra usada para diácono, que significa servo. E ele também diz que ela era uma protetora. Final do versículo 2, porque tem sido protetora. Essa palavra protetora é a palavra patronese, que é uma palavra, a mesma palavra para patrocinadora. Então essa irmã aqui, Febe, ela era tanto uma serva como uma patrocinadora. Provavelmente foi Febe que levou a carta de Paulo até a igreja de Roma. E essa mulher, Paulo começa agradecendo ela, e ela provavelmente era uma irmã rica. E essa irmã, ela dedicava a sua vida para o reino de Deus. Ela dedicava não só a sua vida, mas os seus recursos para a obra de Deus. Preste atenção que o apóstolo Paulo ele cita nesse capítulo 26 pessoas. E dessas 26, 12 pessoas são elogiadas. E eu acho interessante que nesse capítulo ele cita 9 mulheres. Porque as mulheres têm um papel importantíssimo no reino de Deus, na obra de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo sempre lembrava de mulheres que fizeram parte do seu ministério. Mulheres foram que sustentaram o ministério de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi uma mulher. Então as mulheres são importantes no reino de Deus, têm um papel fundamental no reino de Deus. E ele diz que essa irmã aqui, ela era uma irmã que devia ser recebida bem pela igreja de Roma. Por que Paulo está falando isso? Naquela época, irmão, não tinha hotel. E um irmão ia visitar outro irmão em outra cidade, ele ficava na casa daquele irmão. E aí o apóstolo Paulo, ele tinha o costume de escrever carta, recomendando aquele irmão, falando assim, recebe ele bem, porque é meu amigo, é servo de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Lembra que antigamente tinha, carta de recomendação na igreja. Você chegava lá com a sua carta de recomendação, meu pastor me recomendou. Hoje quase não tem mais isso, né? Mas antigamente tinha isso. O pastor Nilson lembra disso, né, pastor? Carta de recomendação. E aqui o apóstolo Paulo está recomendando a igreja de Roma para receber bem essa irmã. Por quê? Porque essa irmã, ela cooperava com o reino de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, isso tem que ser um pensamento que todo dia tem que vir na nossa cabeça. O que eu tenho feito para cooperar com o reino de Deus? O que eu tenho feito para cooperar com o reino de Deus?
não estou fazendo nada, Reinaldo. Então, a partir de hoje, comece a fazer algo para cooperar com o reino de Deus. Porque, irmãos, quanto mais gente que trabalha no reino de Deus, melhor é. Jesus olhou os campos e disse assim, olha, vocês dizem que vai colher quando? Ah, tal data e tal data. Eu digo que não. Os campos já estão brancos, mas são poucos os trabalhadores, os ceifeiros. E ele disse, ore ao Pai da seara que envie ceifeiros. Por que Jesus mandou orar? Porque os trabalhadores são poucos. E o apóstolo Paulo começa falando de várias pessoas que cooperaram com o reino de Deus. E eu acho uma coisa interessante nesse capítulo, irmãos, que o apóstolo Paulo cita aqui pessoas ricas, pobres, homens, mulheres, livres e escravos. Ele faz uma lista aqui, e ele cita todos eles como dizendo assim, no reino de Deus não há diferença. No reino de Deus todos são importantes. Não importa se é doutor, não importa se é analfabeto, não importa se é rico, se é pobre. No reino de Deus tem que ser assim, ou deveria ser, né? Todos são importantes no reino de Deus. Uma vez uma pessoa contando um testemunho disse que ela chegou na igreja e um dos maiores juízes daquela cidade estava lavando o banheiro. E ela pegou assim e falou, não, o senhor não lava o banheiro não. Não faz isso, o senhor tem que estar lá na igreja, não vai para lá. Ele falou, não me impeça de cooperar com o reino de Deus. Ele falou para ela, não me impeça de ser um cooperador no reino de Deus. Lá fora ele é juiz, mas aqui dentro da igreja ele é servo como qualquer outro servo. Então no reino de Deus não há diferença. Então Paulo está elogiando aqui um grupo de pessoas que estavam sempre trabalhando. Paulo está elogiando pessoas que sempre estavam trabalhando. Meu irmão, servir a Deus exige de nós trabalho. Estar no reino de Deus exige de nós trabalho. Não tem como, irmãos, a gente falar assim, olha, eu não quero fazer nada na igreja. Eu quero ser membro de banco. Isso não existe, irmão. Qualquer coisa que você faz para o reino de Deus irá cooperar. Irá fazer o reino de Deus crescer. Você pode olhar, para você estar aqui, olha que chão limpinho, irmão. Alguém limpou esse chão. Quando você chegou aqui, já tinha uma pessoa que abriu essa igreja. Teve uma pessoa que organizou tudo aqui. Tem um pessoal do som, tem um pessoal da mídia. Tem um pessoal que fica cuidando dos carros. Então, todos são importantes no reino de Deus, na casa do Pai. Para que as coisas fluam. Às vezes a gente lembra do pregador, a gente lembra do pessoal do louvor, mas a gente não imagina que para que tudo isso acontecesse, existiam pessoas que estavam trabalhando. E todas são importantes no reino de Deus. Olha o versículo 3, Paulo começa elogiando essas pessoas que trabalhavam. Versículo 3, ele cita um casal, esse casal se chama Priscila e Áquila, meus cooperadores. O que é a palavra cooperador? É cooperar, é estar junto, trabalhando, estar cooperando. Versículo 6, ele diz assim, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Maria, muito trabalhou por vós. Versículo 9, olha o que ele diz, saudai o Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Versículo 12, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Você está entendendo, irmãos? Ele não está falando assim, saudai o irmão lá que não fazia nada no reino.
está falando assim, olha, saudai o irmão tal, saudai a irmã tal, porque ela trabalhou, ela cooperou. Que nesses dias, irmão, nós possamos pensar assim, o que eu estou fazendo, o que eu estou cooperando, o que eu estou trabalhando para o reino de Deus. É muito importante a gente pensar nisso. Às vezes a gente pensa assim, não, fulano de tal lá, ele trabalha porque ele tem o dom. Fulano de tal lá, ele faz porque o pastor gosta dele, o pessoal gosta. Não, meu irmão, todos nós precisamos chegar para Deus e falar, Deus, olha, eu quero fazer algo para o teu reino. Eu quero fazer algo para a tua igreja. Eu quero fazer algo para que o reino do Senhor cresça. Trabalho. E o apóstolo Paulo está elogiando essas pessoas que trabalharam para que o reino de Deus crescesse. Paulo também elogia e agradece quem colocou a sua vida em risco pelo reino de Deus. Olha lá o versículo 4. Ele está falando de Priscila e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. O que acontecia naquela época? Era perseguição, irmãos. Olha aqui para mim. Era perseguição. Se as pessoas não negassem a Jesus, elas morreriam. Então, a gente não tem noção do que é isso. Que a gente mora num país livre. A gente não sabe o que é isso. Mas nesse contexto, essas pessoas da igreja, elas davam as suas próprias vidas pelo reino de Deus. Eram lançados para os leões, era cortada a cabeça, decapitado, cerrado ao meio. E o apóstolo está falando que esse casal, eles não colocaram a vida deles como primeiro lugar, mas pelo apóstolo, pelo reino de Deus, eles arriscaram a sua própria cabeça. Era assim, se alguém ajudasse ele, corria o risco de morrer. Mas mesmo assim eles decidiram ajudar o apóstolo, mesmo correndo risco de vida. Será que nós, irmãos, estamos muitas vezes priorizando mais a nossa vida do que o reino de Deus? Para que essa Bíblia tivesse na sua mão, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas foram mortas. Para que nós tivéssemos liberdade de culto, muitas pessoas morreram. E muitas vezes a gente não está disposto nem a ofertar, nem dizimar a gente está disposto. Quanto mais colocar a vida em risco. Quanto mais dar a própria vida pelo reino de Deus. E esse casal colocaram a sua vida em risco, porque eles não consideravam as suas vidas preciosas. Sua vida é preciosa, irmão, mas muito mais é o reino de Deus. Muito mais são as vidas, muito mais são as almas, muito mais são as pessoas. Então não priorize a sua vida, priorize o reino de Deus. Amém? Diga para essa pessoa que está perto de você, priorize o reino de Deus. Agora, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele elogia essas pessoas. E ele agradece essas pessoas. Ele dedica quase um capítulo inteiro para agradecer as pessoas, para elogiar as pessoas. Por isso é importante, irmãos, a importância do elogio. A importância do elogio. Tem gente que só sabe cobrar. Tem gente que só sabe apontar. Mas é importante a gente entender que as pessoas, elas esperam muitas vezes de nós um elogio, um agradecimento. O apóstolo Paulo, ele está agradecendo essas pessoas, ele está elogiando essas pessoas, mas ao mesmo tempo, em vários textos ele está chamando a atenção, corrigindo. Nesse mesmo texto, olha lá, capítulo 17, versículo 17.
Agora ele começa a fazer admoestações à igreja. O que é admoestações mesmo? Repreensões, correções. Não exortação, irmão. Tem gente que fala, hoje Deus exortou. Não, exortar é levantar, né? Agora, Deus admoestou a igreja, Deus repreendeu a igreja, né? Então vamos lá, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Olha que sério isso aqui, irmão. Olha que sério que o apóstolo Paulo está falando. Aqueles que provocam divisões e escândalos no meio da igreja, que estão em desacordo. Prepara o outro aí para nós. Aleluia. Então, o que ele está falando? Aqueles que provocam divisões. Você conhece alguém que gosta de dividir, irmão, a igreja? Chama no cantinho, né? Ô Juninho, vem aqui. Eu não concordo com isso aí que o pastor falou, não. Eu não concordo com aquilo ali que a irmã falou, não. Aí o que você fala? Irmão, também não concordo. Não. O que você fala? Vamos orar. Vamos orar, irmão. Aí você quebra o cara. Você fala para ele, vamos orar, e você não deu nem corda porque ele falou. Vamos orar, irmão. Deus sabe de tudo, né? Você conhece pessoas assim que gostam de causar divisões, escândalos, que estão em desacordo com a doutrina. O problema aqui são pessoas que estão em desacordo com a doutrina. Como que eu sei então, Reinaldo, que aquilo está em desacordo com a doutrina? Eu preciso conhecer a doutrina. O cara chegou lá com uma mensagem totalmente fora da Bíblia. E as pessoas batem palma, olha, grande pregador, olha lá fulano. Não, meu irmão, será que isso que ele está pregando está de acordo com a doutrina? Ou está em desacordo com a doutrina, com a palavra de Deus? É importante você anotar o que está sendo ministrado. É importante você ser um cristão bereano. Paulo elogia a igreja de Bereia, porque a igreja de Bereia, tudo que eles pregavam, elas iam lá e procuravam. Será que isso mesmo está na Bíblia mesmo? Será que é verdade? Será que não é heresia? E Paulo fala assim, olha, a igreja de Tessalônica, que era uma igreja maior, que era uma igreja mais chique, uma igreja mais bonita. Eles eram totalmente, tudo que eles ouviam, eles aceitavam. Então entenda, irmãos, tudo aquilo que você ouve, aqui na igreja, na internet, onde você estiver ouvindo a palavra, vai lá e pesquise. Será que isso é bíblico mesmo? Será que isso é falácia humana? Será que isso é heresia? Será que está na Bíblia? E se não tiver, meu irmão, não ouça. Se não tiver, não ouça. Porque todo o ensinamento que nós recebemos precisa estar na palavra de Deus. E glória a Deus, irmãos, que aqui neste lugar, tudo que você tem ouvido, pode pesquisar, está de acordo com a palavra de Deus. E se não tiver, pode chegar e falar. Ô Reinaldo, você falou aquele dia aquilo e olha, está errado. Nós vamos junto para a Bíblia e vamos ver. Nós vamos ver, mas está errado mesmo, irmão, vamos lá pesquisar, vamos ver. E se tiver errado mesmo, pedir perdão. Então, ele está falando aqui, versículo 17. Rogo-vos que noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. O que ele está falando aqui? Que eles servem os seus próprios interesses. Ele não tem interesse em ver o reino crescer. Ele não tem interesse em ver o reino de Deus se expandir. Ele tem os seus próprios interesses. É o seu próprio ventre. É o eu,
eu tenho que ganhar, eu tenho... Não, meu irmão. Quando você ensina a igreja a palavra de Deus, as pessoas, Juninho, elas são convencidas pela palavra. Não precisa fazer muita coisa, não. As pessoas estão firmadas na palavra. Tem gente que na hora do dízimo parece que tem que virar uma cambalhota, né? O cara que está pregando, para fazer as pessoas dizimar, ofertar. Mas uma igreja bíblica, ela é convencida pelo Espírito Santo. Ela não é convencida por uma palavra, não. Ela é convencida pelo Espírito Santo. Não precisa fazer... Ixi, irmão, eu já vi tanta coisa na igreja. As pessoas pegar texto bíblico, que não tem nada a ver com dízimo e oferta, o cara conseguir colocar ali. O cara conseguir pegar aquele texto e faz uma cambalhota e coloca ali para tirar dinheiro da igreja. Mas uma igreja bíblica que entende. Você viu o que o pastor falou aqui hoje? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você entendeu. Glória a Deus porque você não é convencido por palavra humana, você é convencido pelo Espírito Santo de Deus. Porque nesses dias de quarentena você podia falar assim, não, eu não vou levar o meu dízimo para a igreja, não. Eu não vou levar minha oferta, eu nem sei como é que vai ser o negócio. Mas você entendeu, você não vive por vista, você vive por fé. Você não vive por aquilo que você pensa, mas você vive pela palavra. Então, meu irmão, quando alguém chegar com ensinamentos estranhos, fora da palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando, não dê ouvido, afastai-vos dele. Por quê? Olha lá, versículo 18, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos incautos. Sabe aquelas palavrinhas bem colocadas, aquela voz bem postada. Ele vai falando aquilo e vai tirando as pessoas do caminho do Senhor. E tem muito isso nas igrejas, irmãos. Versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que ele está falando aqui? Que a igreja, o crente, ele não pode ser malicioso. Olha o que ele diz, que nós temos que ser sábios para o bem e simples para o mal. Não tem como um crente ser malicioso nas palavras. Palavra de duplo sentido, sabe? Palavras torpes, palavrão. Não, meu irmão. Nós, o crente maduro de Deus, o filho maduro do Pai, ele deve ser sábio para o bem e simples para o mal. Ele não pode ser malicioso. Versículo 20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Eu já vi pessoas falando assim, aí irmão, vamos pisar na cabeça do diabo. Agora volta um pouquinho o texto. Ele está falando de pessoas que entendem a doutrina. Ele está falando de crentes maduros. Nós não podemos menosprezar o inimigo. Mas se nós estamos cheios do Espírito, se nós estamos cheios da glória de Deus, firmados, formos crentes maduros, ele diz que o Deus da paz, não é você, é o Deus da paz, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Aí você tem condição de pisar na cabeça da serpente. Aí você tem condição de esmagar a cabeça do diabo. Por quê? Porque você é um crente que entendeu. É um crente que se relaciona bem com Deus, que se relaciona bem com o próximo. É um crente que entendeu a doutrina, que pratica a palavra. E esse crente, ele tem condição de pisar na cabeça do diabo. Agora tem um monte de crente aí, né? Que só pela graça e quer desafiar o diabo. Lembra aqueles
aqueles filhos do sacerdote lá em Atos? Em nome de Jesus que Paulo prega, eu repreendo vocês. Aí o diabo falou assim: olha, rapaz, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês, quem são? Vocês quem são? Então nós precisamos entender que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés dos crentes maduros de Deus, dos filhos maduros do Pai. Amém? Amém? Saúda-vos Timóteo, versículo 21, meu cooperador, Ilúcio, Jason, Sosípato, meus parentes, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saudo no Senhor. Nossa, mas não era Paulo que escreveu? Tércio provavelmente foi alguém que escreveu a carta. Paulo foi ditando e ele foi escrevendo. Porque provavelmente Paulo tinha um problema de visão. Ele não enxergava muito bem. Então precisava de alguém escrever para ele. E tem gente que vê esse texto aqui e fala: olha, eu não sabia que foi Tércio que escreveu a carta aos Romanos. Não, ele escreveu, mas quem ditou para ele foi Paulo. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Versículo 25. Aqui ele termina com louvor, uma doxologia. Primeiro, ele exalta o poder de Deus. Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso. Você tem consciência, irmão, que o Deus que você serve é poderoso? Sim ou não? Você tem consciência que o Deus que você serve é poderoso? Então por que a gente fica com medo? Hã? Por que a gente fica desesperado? Nosso Deus, Ele é poderoso. Versículo 25, parte B, ele diz que Jesus Cristo é o conteúdo do evangelho da pregação. Olha o que ele diz: segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Jesus Cristo é o conteúdo do evangelho e da pregação. Ele é o centro, irmão. Ele é o centro. Se você for assistir uma mensagem, o cara fala dele, pare de assistir, irmão. Pare de assistir. Agora, se a palavra for cristocêntrica, se a palavra for Cristo, do começo até o fim, aí, meu irmão, assiste aquela palavra. Mas nunca aceite que Cristo não seja o centro daquilo que você está vendo. Versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Paulo, ele está terminando a sua carta, está exaltando as Escrituras como a revelação de Deus. Meu irmão, esse livro aqui, ele não é um livro qualquer. É a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele não pode ficar em cima da minha escrivaninha, em cima do criado mudo, em cima da estante aberta no Salmo 91. Não, vou colocar para expulsar o mal olhado. Não adianta, irmão. Essa aqui é a palavra de Deus e ela tem que estar todos os dias na nossa boca e no nosso coração. Bem-aventurado o homem que medita nessa palavra de dia e de noite. Não aceite, irmãos, qualquer coisa que estiver fora da palavra. Tem que estar na Escritura. Não, porque o fulano lá teve uma revelação nova. Está na Bíblia? Não, então não aceito. Fulano de tal lá tem um ensinamento novo. É bíblico? Não, então não aceito. O apóstolo Paulo disse à igreja de Gálatas: se descer um anjo do céu, ou até eu mesmo, pregar para vocês outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então é outro evangelho? Seja amaldiçoado. Eu só quero o que está na palavra de Deus.
Eu só quero o que está aqui, ó. O que não tiver aqui, meu irmão, eu não quero saber. Não, mas fulana lá teve uma visão e... Não tem dessa de visão. É a palavra de Deus. A profecia está aqui, meu irmão. Tem gente que corre atrás de profeta, né? Vamos lá na casa da irmã que ela profetiza. O irmão que é profeta, ele vai contar minha vida. Meu irmão, não. Olha aqui, a profecia já está na sua mão. A palavra já está na sua mão. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? A palavra está aí, então não precisa correr atrás de profeta. Eu tenho a palavra de Deus, a palavra de Deus é suficiente. E ele termina exaltando a sabedoria de Deus, versículo 27. Ao Deus único. O que ele é, irmão? Único. Não há outro Deus. E sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, diante de tudo isso que nós ouvimos, só nos resta adorar a esse Deus e glorificá-lo. Só nos resta nos render a Ele e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti. Obrigado pela Sua palavra, Pai. Ó sabedoria grande do Senhor. Não existe um Deus tão grande. Quando nós terminamos de estudar a carta aos Romanos, só nos resta adorar esse Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. E nós vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Agradecer ao Senhor porque Ele é aquele que nos instrui, é aquele que nos dirige, é aquele que nos guia, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, aleluia, eternamente, aleluia. Senhor, só nos resta te adorar, Senhor. Diante da tua palavra só nos resta reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa mediocridade, reconhecer, Pai, que somos falhos e limitados, mas reconhecer também que o Senhor em nós, o Senhor através de nós, é a resposta, Senhor, para esta geração. E nós reconhecemos, Pai, a sua grandeza. Nós te adoramos, Senhor, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Adore ao Senhor nessa noite. Agradeça ao Senhor por essa palavra, pelos louvores, pelas orações, por esse culto nessa noite. Sim. Poderoso Deus. Oh, tu és poderoso, Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Pai. Nós te adoramos, Senhor, pela tua grandeza, Pai. Diante do Senhor só nos resta levantar as nossas mãos e render, Senhor, adoração. Tu és o único, não há outro Deus. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, é a verdade. E nós queremos ser cheios da tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por esse estudo aqui em Romanos. Abençoa, Senhor, o nosso próximo estudo em Tiago, na carta a Tiago. Senhor, que o Senhor venha gerar entendimento em nós, Pai. Que nós possamos entender que não somos nada, mas a Tua palavra, Senhor, ela nos garante que se nós meditarmos nela,
Nós seremos como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha. Obrigado, Senhor, por essa noite. Leve cada um com segurança para suas casas. Guarda cada um, Pai. Sela cada um com o teu Espírito. Manifesta a tua graça. Guarda cada um, Senhor. Não deixe com que a doença venha alcançar. Não deixe com que o vírus venha alcançar. Mas que estejam protegidos pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Vá em paz. Tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Poderoso Deus.